de temor, pois o que estamos aqui ou diante de quem estamos é o Todo-Poderoso, é o Onisciente e é aquele que está em todo lugar. Nós imperfeitos, pecadores, ministrando ou dedicando ao Senhor um culto, com certeza um culto imperfeito, mas pela graça e misericórdia do Senhor, Ele tem recebido o nosso culto, a nossa adoração. Abramos nossas Bíblias em Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 7. Gálatas 4, 4 a 7, acompanhem comigo a leitura das Escrituras Sagradas. Assim está escrito: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Certos de que o Senhor nos ouviu quando oramos, estejamos prontos para ouvir a sua palavra sob iluminação do Espírito do Senhor. Quero falar ainda hoje, embora ontem tenha sido o dia de Natal, eu quero falar sobre os efeitos do Natal. Todo pai, toda mãe, todos os familiares e todos os amigos esperam a chegada do bebê. E quando ele está para chegar, há uma ansiedade. E ele chegou, a ansiedade continua, e sempre nós ficamos preocupados. Será o que será deste menino? Ou o que será desta menina? Oramos a Deus para que os nossos filhos sejam especiais, espetaculares, sejam alguém de bom nome na sociedade, alguém que faça o nome de Deus conhecido e que seja de uma moral ilibada numa sociedade pervertida. No entanto, nós não sabemos e por isso esperamos. Quando nós olhamos para o Natal, nós olhamos para o nascimento de Jesus, embora de forma progressiva, até mesmo aqueles que estavam lá no Jardim do Éden, puderam saber que algo diferenciado aconteceria no nascimento de Jesus. E por isso eu quero hoje tratar sobre esse tema, os efeitos do Natal. Volte os seus olhos para a Epístola de Paulo aos Gálatas. As igrejas da Galácia estavam sendo pressionadas por alguns judeus a voltarem à prática da cerimonialidade, ou seja, a prática dos rituais cerimoniais, dos rituais legais, como prática da circuncisão, como guarda do sábado, como guarda de festas. Então, as obras legais estavam sendo de novo plantadas nas igrejas da Galácia. É interessante porque o próprio apóstolo Pedro teve condutas dignas de repreensão, e Paulo o fez. No segundo capítulo, no versículo 11, eu tive que confrontar face a face o apóstolo Pedro. Também no versículo 13 do mesmo capítulo, ele diz que até Barnabé tornou-se como Pedro e como os demais hipócritas diante dos Gálatas, agiam de um jeito, quando chegaram os judeus começaram a agir de outra forma. Paulo está escrevendo aos Gálatas para mostrar que agora, neste tempo, a subjugação da lei havia acabado, a plenitude do tempo havia chegado e a igreja tinha sido filiada no Senhor Jesus, eliminando tudo aquilo que vinha como um condutor, alguém que educava, chamado aqui no capítulo 3 de aio, ou um pedagogo, para mostrar e para apontar para Cristo, que era a lei.
E dentro da maneira como Paulo vai descrevendo aqui, ele chega no capítulo 4, fala a respeito do tempo da lei, quando, embora os nossos irmãos do Antigo Testamento fossem filhos, mas eram como se fossem filhos menores, não tinham a autoridade de exercer as suas funções. E ele diz então que no momento agora, em Cristo, tudo foi alterado. E aqui no versículo 4 até o versículo 7, nos versículos 4 a 7, nós encontramos algumas instruções apontando alguns efeitos do Natal, e eu quero destacar aqui com vocês. Em primeiro lugar, Natal é o envio do Filho de Deus ao mundo como cumprimento de um propósito maior, o propósito de Deus. O versículo 4 começa dizendo: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Esta afirmação é carregada de alguns ensinamentos dignos de serem observados. E o primeiro dele é que o envio do Cristo à terra revela o controle divino sobre o tempo e sobre a história. É no tempo correto que Deus faz cumprir a sua promessa. Nada acontece antes nem depois. Nada acontece com atraso ou adiantamento. Nada acontece com uma força externa igual ou superior à de Deus. Deus exerce um domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo e sobre a história. É só olharmos para o Evangelho escrito por Lucas. Você tem uma profecia de que o Messias deveria nascer em Belém da Judéia. José e Maria não estavam lá, estavam em outro lugar, mas de repente o governador, o imperador chega e diz: vocês precisam voltar ao lugar de vocês para o recenseamento. E naquele momento, quando eles retornam, que chegam a Belém, os dias se cumprem. Na verdade, quem estava por trás do imperador é os propósitos, os desígnios de Deus sendo estabelecidos e cumpridos como o Senhor da história, o Senhor do tempo. Mas também vemos que este contexto não é simplesmente um planejamento de um casal para gerar um filho, mas é Deus agindo soberanamente, e é uma aliança feita na eternidade, que se cumpriu há mais de 2000 anos. Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor do tempo. Por isso, Jesus veio no momento exato, na plenitude do tempo. Mas essa afirmação também aponta para a divindade de Jesus, que é hoje ainda negado por algumas pessoas. O Natal aponta para a divindade de Jesus. Alguém, certa feita, disse algo interessante. Ele disse, abre aspas: antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Como posso provar isso? O Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8 diz que os adoradores da besta, todos aqueles que não adorarão a besta, todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. A cruz fez parte, o nascimento fez parte da eternidade. Ele é Deus, Ele é desde o princípio, Ele é de eternidade a eternidade. João escreve isso: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não só aponta para a divindade de Jesus, mas também o Natal confirma a fidelidade de Deus. Gênesis 3,15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, referindo-se ao varão que nasceria, referindo-se a Jesus, que aparentemente foi ofendido no calcanhar na sua morte, mas que ressuscitou como derrota plena de Satanás. Deus é fiel em tudo aquilo que Ele promete.
Deus não é fiel a você e a mim, Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel à sua promessa. Nós não podemos fazer ou colocar promessas na boca de Deus. Nós não podemos dizer que Deus prometeu algo que Deus não prometeu. Deus só é fiel àquilo que Ele prometeu. Então, por favor, pare de correr atrás dessas revelações que apontam para promessas que não estão aqui nas Sagradas Escrituras. Porque Deus é fiel somente com aquilo que Ele prometeu. Deus é fiel no sentido de fazer cumprir o nascimento do Senhor, do Salvador e Senhor. Lembra do anjo? Eis que vos trago novas de grande alegria, que eu será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Se cumpriu há mais de 2000 anos e nós comemoramos isso até hoje. E este Natal, ele traz conosco então uma seriedade, porque ele aponta agora para outra promessa, a última promessa, que é a promessa do retorno de Jesus. Mas infelizmente ou felizmente, para alguns felizmente, para outros infelizmente, agora ele não virá mais como o Salvador, o Cristo, o Senhor. Ele virá agora como o Senhor, o Santo, o Justo, Juiz. E a partir do momento que o céu se abrir e Ele chegar, não há mais oportunidade para arrependimento. O Natal carrega todos esses princípios estabelecidos. Quando comemoramos o Natal, nós não podemos pensar apenas numa festividade, nós não podemos pensar apenas na reunião de familiares e de amigos, nós não podemos pensar apenas em trocas de presentes, nós não podemos pensar apenas numa boa mesa cheia de uma alimentação deliciosa. Nós precisamos pensar que há ali a promessa de Deus sendo cumprida, há ali o governo de Deus sobre tempo e história, há ali a divindade de Jesus proclamada, e que há uma promessa que também será cumprida como foi cumprida a primeira da vinda de Jesus. A segunda lição que encontramos aqui nesse texto é que o Natal é a redenção dos escolhidos de Deus. Vamos começar no 5, depois voltamos para o 4. O 5, a primeira parte diz: para resgatar os que estavam debaixo da lei. Eu quero abrir um parênteses aqui, antes de prosseguir. Eu preciso dizer isso a você, tanto aqui no templo, para você que me ouve. Com certeza, no Brasil principalmente, praticamente todas as pessoas se alegram muito com o Natal, festejam o Natal, trocam presentes, distribuem felicitações. No entanto, existe um povo que deveria lamentar o Natal, são os ímpios. Porque o Natal para os salvos, sim, é promessa, é esperança, mas para aqueles que não creem em Jesus, o Natal é só uma testemunha a mais que pesará no dia da sentença condenatória. Porque eles comemoram Jesus, eles falam de Jesus, eles desejam Jesus um para o outro, mas na realidade não querem Jesus. E no último dia, essas ações que aparentemente foram alegres e de grande alegria, será de grande e terrível peso na condenação de tais homens. Jesus disse para Nicodemos que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. Ele diz que aquele que anda nas trevas, ele não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reveladas. Embora estejam ali no dia de Natal, embora estejam falando sobre o Natal, embora estejam ali como se estivessem comemorando o Natal, na verdade eles estão nas trevas e longe de Jesus. Por isso, para eles não há alegria, eles deveriam lamentar, e isso é muito sério. Há muitas pessoas que hoje são da igreja, batizadas da igreja, mas que precisam ainda se converter, porque ainda fazem parte desse povo que ainda não está em Jesus. Fecho aspas. Fecho parênteses. Voltemos então ao texto, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Jesus Cristo, que tem a autoridade sobre a natureza.
Jesus Cristo que tem autoridade sobre as enfermidades, Jesus Cristo que tem autoridade sobre a morte, Jesus Cristo que tem as autoridades sobre os demônios. Ele promove o resgate, olha só, para resgatar. Agora esse resgate, embora ele tivesse autoridade para chegar, tirar as nossas algemas e nos colocar em liberdade, simplesmente assim, ele poderia fazer, porque ele tem essa autoridade. No entanto, sendo ele o Senhor da lei, ele pegou as algemas que estavam nos nossos braços e disse: coloque-as em meus braços, porque, voltando no versículo 4, a parte final, vai dizer: nascido sob a lei. Ele subjugou-se à lei. Ele, sendo o Senhor da lei, ele se tornou agora um escravo da lei. Ele se tornou um seguidor da lei, um cumpridor da lei. Não é simplesmente chegar e dizer: vocês já estão libertos, podem sair. Mas ele, dentro do propósito maior de Deus, precisava assumir o nosso lugar. E é isso que ele faz. Enquanto você estava algemado à lei não é ruim, mas nós estávamos doentes, pecadores, condenados, e a lei aponta o que é errado, a lei aponta o que não deve ser feito, que não pode ser quebrado, e quando nós quebramos, então temos problema com a lei. Os nossos policiais, nós não temos problema com a polícia, até quando nós quebramos a lei. O problema não é a polícia, o problema é quebrar a lei. O problema não é a lei, o problema é ela ser quebrada. E Jesus, então, ele nos liberta da forma em que ele se coloca em nosso lugar. Repito, ele diz: tire algemas dos meus eleitos e coloque-as em mim. Ele nasceu debaixo da lei. Embora tivesse toda a autoridade, ele submeteu-se à lei. Só que ele cumpriu cabalmente a lei. Em João, capítulo 19, versículo 30, quando ele está crucificado, ele diz: está consumado, está pago, sacrifício perfeito, não há nada na lei quebrado por mim. É como se estivesse dizendo isso, declarando isso. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. 1 de Pedro 2, 22, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Talvez algumas pessoas possam pensar: mas para ele é fácil, ele é Deus. É por isso que precisamos voltar ainda no versículo 4, porque antes de ter nascido sob a lei, vai dizer aqui: nascido de mulher. Nascido de mulher significa que ele assumiu também a natureza de homem. Mas não é uma fusão, 50% Deus, 50% homem. É 100% Deus, 100% homem. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, aponta para essa divindade exata de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que ele é a expressão exata do seu ser. Ele é Deus. No entanto, Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, apontam para o Espírito Santo descendo sobre Jesus, mostrando o Espírito Santo descendo sobre Jesus, após o seu batismo, para o capacitar a obra da redenção. Mas por que isso foi necessário? Filipenses 2, 5 a 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, pelo contrário, antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se servo, assumindo uma natureza, uma postura, uma imagem humana. Ele agiu como homem, ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço. Ele deixou de ser Deus? Não, ele não deixou de ser Deus. Mas como disse Filipenses 2, 5 a 7, ele se esvaziou dos atributos divinos. E esvaziar-se não é pegar os atributos e deixar de lado. Porque esse mesmo Jesus
é aquele que parou a tempestade. Esse mesmo Jesus é aquele que curou muitos enfermos. Esse mesmo Jesus é aquele que ressuscitou vidas. Esse mesmo Jesus é aquele que expeliu demônios. Esse mesmo Jesus é aquele que disse para Pedro: você acha que eu não poderia agora rogar ao Pai e tudo isso acabaria em nada? Ele continuou sendo Deus. Esvaziar-se de si mesmo significa não usar os seus atributos divinos em benefício próprio. Ele os usou em benefício de um pecador, em benefício de homens e mulheres pecadores que lá estavam, mas nunca em seu favor. Olha a riqueza disso, olha a riqueza disso. Ele assumiu o nosso lugar para nos redimir. Ele assumiu o nosso lugar e cumpriu cabalmente. E nele, além dele ter sido alguém sem pecado, ainda assim ele sofreu a crucificação. A ira de Deus foi ministrada sobre ele. Por que razão? Porque se isso não fosse, nós não seríamos resgatados. A lei nos condenaria. Terceira lição: Natal é a nossa adoção na família de Deus. Versículo 5, parte B, até o versículo 7, tem algumas instruções. E ele disse: a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Tem muita gente dizendo: eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Estão enganados. Se não mudarem, morrerão enganados. Serão condenados pensando serem filhos de Deus. Filhos no sentido de criação, tudo bem. Mas vamos lembrar que na queda, passamos a nos rebelar contra Deus. Rejeitamos o amor de Deus. E odiamos tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que vem de Deus. É por isso que Jesus disse, e repito o versículo: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós estávamos distantes, condenados, e o processo do resgate era o único meio de nos colocar de volta como filhos adotivos. Agora, filhos adotivos. Filhos rebeldes, pecadores, mas redimidos, transformados e inseridos na família da fé. O apóstolo Pedro, ele fala a respeito da nossa salvação como uma regeneração, uma semente plantada em nós, uma semente incorruptível. Versículo 23 do capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, ele diz: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Nós somos agora tornados com o DNA de Deus. Não porque nós nos tornamos como um direito, mas porque legalmente foi atribuído a nós a adoção. E a partir do momento que nós somos adotados, nós experimentamos também através do Espírito que nos foi concedido. Olha só o que ele diz no versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Agora Ele habita o nosso coração. Ele nos torna então capazes, habilitados a sermos íntimos de Deus. E a bênção de tudo é que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, ele vai dizer lá no versículo talvez 14, que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia. Nós só seremos salvos e Cristo voltará porque o Espírito Santo ainda está em nosso coração. Ele permanecerá no nosso coração até o dia do retorno. Ele é o penhor, Ele é a garantia da nossa salvação. E é este Espírito que nos habilita a chegar diante de Deus e chamar Deus de Pai.
E às vezes nós damos tanto trabalho ao Espírito Santo. Olhem só, Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste. E essa palavra aqui é uma palavra que pode ser traduzida como soerguer. É colocar o ombro debaixo de alguém que não tem capacidade e sustentá-lo. Nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Há uma assistência diária do Espírito em nosso coração. Não só nós fomos chamados para estar em Deus, em Cristo Jesus, mas o Espírito é aquele que faz essa ligação, essa ponte de intimidade com o Senhor Deus. Um Deus santo, um Deus que só de olhar para nós deveria nos consumir, mas Ele olha para nós com um olhar misericordioso, amoroso, e Ele nos ouve. Nós podemos chegar, e que bênção, que privilégio, e dizer: ó Pai, nós estamos aqui. Eu fico imaginando uma criança que nasceu e foi jogada num orfanato e ali sofreu muito, e ele sente falta de um pai e de uma mãe, e de repente alguém o adota e ele pode dizer: eu posso chamar de pai? Pode. E ele diz: ô Pai. Quando ele fala pai pela primeira vez, eu imagino o coração dele. Nós podemos chamar Deus de Pai, embora não devamos perder nunca a reverência pelo santo nome do Senhor. Por isso, não tomar o nome do Senhor em vão. Mas o Espírito Santo nos faz isto. Nós temos habilidade, poder agora, no nome de Jesus, de falar com Deus, chamá-lo de Pai a todo instante. Nós podemos dizer: Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Senhor, obrigado por isso. Senhor, me dá isso, eu preciso. Senhor, 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 ó Pai, nós podemos fazer isso, não porque nós nos tornamos bons, mas é porque foi colocado em nós o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, e agora nós temos essa intimidade com o Senhor, lembrando sempre com grande reverência. Mas não é só essa intimidade com Deus, mas faz parte toda a herança, todos os direitos de Cristo Jesus. Nós em Cristo somos levados a ter essa herança. Versículo 7, de sorte que já não és escravo, não és mais escravo, porém filho. E sendo filho, você agora tornou-se herdeiro por Deus. O que é o Natal? O que é o Natal? Natal é muito mais do que uma festinha. O Natal é muito mais do que aquele momento gostoso de confraternização. Só que os ímpios também fazem. Natal é muito mais do que uma mesa farta, isso também os ímpios têm. Natal é muito mais do que uma alegria de sorrisos, conversas, o ímpio também tem. Mas Natal, para nós, começa com o domínio soberano de Deus sobre a história e sobre o tempo. Aponta para a divindade de Jesus Cristo e a fidelidade de Deus, e nos faz olhar para o cumprimento da última promessa, ao retorno de Jesus. O Natal é a convicção, é a certeza do nosso resgate, e um resgate perfeito, uma troca de lugar, em que Jesus se colocou no nosso lugar, e ali Ele assumiu as algemas da lei. O Senhor da lei subjugou-se à lei. E é bom lembrar, assim como a morte da cruz, a crucificação, Ele deixou claro em João 10, que ninguém pode tirar a minha vida, eu a dou
também ninguém o forçou à escravidão. A lei não tem poder para isso, mas ele se fez subjugado no nosso lugar, para cumprir cabalmente a lei, para que nós pudéssemos, quando alguém apontar em nós alguma quebra da lei, nós que estamos em Jesus, temos o cumprimento consumado da lei. Não apenas fomos resgatados, mas somos adotados, somos filhos, declarados filhos. Vocês já perceberam como o plano da redenção é perfeito? A adoção anula o mérito da criança. Quem escolhe são os pais que vão adotar. Quem decide quando adotar são aqueles que vão adotar. Ele decide quem ele vai adotar. Assim também o Natal nos faz enxergar isto. O Senhor escolheu nos adotar. Agora, não haja como filho de outro, em nome de Jesus. Haja como filho de Deus. Quero concluir relembrando algumas coisas aqui. Peço licença para aquela palavra séria. O Natal é grande alegria somente para os que são salvos. Os ímpios deveriam lamentar o Natal, porque ele intensificará, ele testemunhará, será mais um peso na condenação deles. Por isso precisamos pregar para que haja arrependimento. Natal não é apenas o nascimento de um lindo bebê, é a fidelidade de Deus sendo mostrada, a divindade de Cristo sendo autenticada, o resgate dos eleitos de Deus sendo executado para nos tornar filhos adotivos, íntimos e participantes da herança de Deus. E aí eu pergunto, qual o efeito do Natal na sua vida? Você pode se alegrar no Natal? Qual o sentido do Natal para você e sua família? É apenas um ajuntamento de comunhão com familiares e amigos e muita comilança? Ou abrange todo o significado da salvação? Encerro dizendo que o Natal seja para você tudo aquilo que verdadeiramente ele é, com todas as suas implicações. E que em todo dia você se lembre daquilo que Deus realizou em Cristo Jesus por você e viva para a glória dele, em nome de Jesus.